Bom, meu nome é Marco Araújo, já tenho uma história, estou no mercado de trabalho já faz bastante tempo, né? Tive inúmeras situações com experiência de trabalho, passei por diversas empresas. Comecei minha experiência profissional num banco muito novo, com 18 anos. Eu passei um bom tempo nesse banco, na verdade foi um banco, foi uma escola para mim. E passei por uma grande mineradora, trabalhei muitos anos na área da grande mineradora, trabalhei, enfim. Então vi muitas coisas, cheguei a níveis gerenciais, nível de gestão de contrato, de gestor. E hoje eu continuo no mercado de trabalho, tá? Já enfrentei inúmeras dificuldades, já fiquei desempregado quando era mais novo. Então o que acontece, pessoal? Por que eu resolvi fazer esse vídeo? Eu dou aula, eu sou professor também, né? Além de trabalhar numa grande empresa de gêneros alimentícios, eu também dou aula, por questão de afinidade, de gostar de dar aula. E eu vendo meus alunos, eu percebo as aflições deles, mesmo que eles não falem, mas a gente tem sensibilidade de perceber, que eu tive na época que eu estava na idade deles. Eu lembro que quando eu estava mais ou menos com 21, 22 anos, eu passei um tempo desempregado e que eu não conseguia, eu cheguei a bater a casa dos 3 anos, né? Eu hoje, do ponto de vista que eu estou olhando para trás, eu consigo entender quais são os erros que eu cometi. E esse vídeo é justamente para alertar. Esse vídeo, na verdade, eu faço mais focado nos meus alunos, no network. Então, o network é a rede de conhecimento. Quanto mais pessoas você conhece na área profissional, né? E aí seu network pode ser professores, pode ser possibilidade você vai ter de tentar uma vaga através de uma indicação. Claro, as empresas fazem processo seletivo, isso é normal. Entender mais essa questão do network, né? Quem é essa pessoa? Eu vou citar o meu exemplo, né? Quando era bem mais jovem, algum tempo atrás, eu estava desempregado e, assim, para eu conseguir me colocar, me recolocar no mercado de trabalho, eu tive a ajuda de uma pessoa, tá? Uma pessoa que eu conhecia, que conhecia uma outra, que conhecia uma outra, que falou numa grande mineradora e me deu uma oportunidade simples. Eu era bem jovem na época, eu comecei na empresa como tipo um auxiliar administrativo. E aí eu costumo chamar essa pessoa de anjo. Tá? O que é o anjo? É aquele que te protege, aquele que te abre uma porta, abre uma portinha pequenininha, normalmente uma porta pequena. Você entra nessa porta e ali você larga esses horizontes, tá? Eu já vi muito isso. Eu lembro também de uma época que um rapaz nessa mineradora que ele queria trabalho a todo custo e na época não tinha vaga. Então o que eu falei para ele? Eu só tenho uma forma de você entrar, seria como auxiliar de limpeza. Porém, era um jovem que tinha estudo, tinha uma formação técnica, porém não conseguia se colocar no mercado de trabalho. Tá? Não que ele não fosse competente, não que ele não tivesse habilidade, não que ele não tivesse conhecimento. Ele só não tinha uma coisa: network. Ele não tinha como entrar no mercado de trabalho porque ele não conhecia. E eu coloquei isso para ele: olha, a única possibilidade que eu tenho seria na área de limpeza. Você aceita? Sabe qual foi a resposta dele? Aceito. E esse rapaz, ele entrou nessa empresa, ele entrou numa terceirizada, tá, na área de limpeza e começou a trabalhar. Bom, eu só fiz isso, eu só fiz abrir uma janelinha para ele. Lá dentro desse lugar, dessa empresa que ele entrou, rapidamente, em menos de 6 meses, ele já saiu de auxiliar de limpeza e já foi promovido para uma outra função. Uma função de expedição, ficar na expedição, fazendo o controle isso era no almoxerifado dessa grande empresa, o controle minerador, o controle de saída de materiais, tá? Esses 6 meses. Pouco mais de um ano, esse rapaz recebeu o convite para passar para mineradora, né? E assim, isso já faz tempo. A última notícia que eu tive dele é que ele está muito bem nessa mineradora, ele continua lá. Tá? E agora com cargo gerencial, nunca mais tive contato com ele. Então eu já vi diversas situações assim. O jovem, quando às vezes ele vem de casa, ele vem de uma formação familiar, às vezes muito amarrada, às vezes muito cheio de preconceitos, tá? Então, por exemplo, escolher emprego. Não, eu quero, eu vou ganhar quanto? Gente, a porta ela é muito estreita, é um funil na verdade.
Existem milhares de pessoas querendo passar por esse funil para uma colocação no mercado de trabalho. Primeiro, construa sua network. Procure pessoas. Converse no seu curso técnico com seus professores. Se aproxime deles, faça amizade com seus professores. A maioria dos professores dos cursos técnicos já tem uma experiência profissional, tá? Então se aproxime. Isso é o começo, não quer dizer que você vai se aproximar e já conseguir uma vaga. Não, tá? Segundo, procure nas redes sociais, tá? Se aproxime de pessoas que estejam no mercado, enganjados no mercado. Faça amizade, não se feche dentro do seu próprio orgulho, dentro do seu peito. Jovens que nem começaram ainda a vida, que nem pegaram as pancadas da vida, que nem sofreram nada, que estão começando. Falta de humildade, tá? Impacientes, né? Se emocionam muito rápido, as emoções fluem muito rápido, rapidamente perdem a paciência, né? Eu era assim, né? A qualquer coisa já explodem, não tem paciência, querem tudo muito rápido, querem que as coisas aconteçam assim, e não é desse jeito que as coisas acontecem. Quem dera eu naquela época tivesse a noção do que eu tenho hoje. A noção que eu tenho hoje é baseada no que eu enxergo em mim naquele passado lá, nos erros que eu cometi e os acertos que eu cometi. Eu digo para vocês, um dos principais acertos que eu cometi quando eu comecei lá naquele no grande banco, um banco privado, que eu tinha horário para sair, não tinha para sair, né? Que foi meu primeiro emprego, me botaram uma gravatinha, uma camisa social, nunca tinha vestido uma gravata com camisa social, nunca. Aquilo ali cresceu, mas dentro da empresa eu tive que sofrer, porque eu vim de casa verde, eu vim de casa sem formação nenhuma, eu vim de casa com toda aquela carga de comodismo que às vezes o papai e a mamãe, os pais da gente nos proporcionam. E a gente chega nas empresas achando que é uma extensão da casa da gente, e não é. Lá você vai lidar com pessoas totalmente diferentes, você vai lidar com pessoas positivas, negativas. Aí você chega cheio de vontade, eu vou crescer, Aí chega perto do camarada lá e ele olha para você, coitado, é o bola murcha. Você chega a bola cheia e você chega perto do bola murcha, bola, que nada, eu estou aqui há 5 anos. Se você não vai passar, você vai sofrer. Isso acontece muito, aconteceu comigo, tá? Como foi que eu vou contar minha experiência, como foi que eu entrei no mercado de trabalho? Eu lembro, tinha 18 anos, minha mãe às vezes passando por dificuldades em casa, então o que eu fiz? Eu vi a dificuldade, eu peguei naquela época não tinha essa tecnologia que tem hoje, eu peguei a opção de currículos, fiz uns 10 a 15 currículos e saí na cidade, em todos os bancos. Eu botei na cabeça que eu ia focar em banco privado. Eu era jovem, bem jovem, né? E eu chegava, procurava lá com o vigilante, quem era o gerente? Eu ia no gerente. Vocês estão tendo vaga para escriturário? Eu fiz isso eu fiz até em banco público, porque eu nem sabia que era público, né? E você só entra para concurso público. Mas eu fiz diversos bancos. Desses currículos que eu escolhi, eu fui chamado por 3 bancos. Eu escolhi um dos bancos. Eu aprendi a ter resiliência dentro do banco. Eu aprendi a controlar principalmente as minhas emoções. O jovem, ele tem uma mania de ser muito explosivo. Tá tudo à flor da pele, né? Tá tudo à flor da pele. É mais ou menos aqui, ó. Tá fazendo barulho, né? Porque com o passar do tempo, a gente vai sendo amassado, a gente vai sendo feito. É feito com a gente isso aqui, ó. Aí, imagine isso aqui você com o passar do tempo. Você já pegou tanta pancada, né? Agora, cadê o barulho? Não faz mais barulho, porque você já pegou tanta pancada na vida, tanta situação, que você não tem mais por que fazer barulho. Outra coisa, tem uma música que diz, quem está em paz não quer guerra com ninguém. Guerrear para quê? O jovem é cheio disso, é cheio dessa vontade de guerrear, é cheio meus direitos, eu tenho razão, quer provar que tem razão. E nisso ele vai perdendo, ele vai fechando suas portas. Dentro das empresas, pessoal, as pessoas, quando vê um jovem, elas procuram ver um jovem que seja resiliente,
um jovem que seja, que tenha autoestima elevada, um jovem que não fique criando coisas. Às vezes o cara chega, eu lembro que nessa empresa, nesse banco, a primeira situação que aconteceu comigo foi me colocaram para procurar, isso é antigo, né? Antigamente tinha umas máquinas de calcular, isso é antiga, que era a máquina Facite. Eu era bem jovem, eu nunca tinha visto uma máquina daquela. Ela não pega bobina, não pega rolo de bobina. E eu passei o dia todo procurando bobina para a máquina Facite. Foi um trote. Aí se o jovem é cheio de suas emoções, cheio de seus orgulhos, ele vai fazer o quê? Ele vai ficar pé da vida. Ele não vai controlar suas emoções, ele vai explodir. Tá? Ele vai achar que assim, ele vai confundir, como na casa dele, ele é a extensão da casa dele, que ele explode com facilidade com o pai, com a mãe, por qualquer coisa. Ele vai achar que ele está lá, ele vai levar isso para dentro da empresa. Então a primeira coisa, jovem, para você dar certo dentro de uma empresa é controle as suas emoções. Se controle. Eu sempre digo para meus alunos, eles levam essa brincadeira. Controle suas emoções, aprenda a se controlar enquanto é tempo. Quanto mais rápido você aprender a controlar suas emoções, mais sucesso você vai ter na vida. O mercado de trabalho, as pessoas que estão à frente das empresas, tá? Elas buscam, na verdade, pessoas equilibradas, pessoas que passem a imagem de equilíbrio diante das situações. O nome trabalho já diz trabalho. Trabalho é trabalho, dá trabalho, não é moleza. É dali que você tira o seu sustento. Então, nada mais, digamos assim, mais sadio do que um profissional, um jovem, tá? Que tenha resiliência, que tenha paciência. Outra questão importante também para o jovem no mercado de trabalho é que dentro das empresas, as pessoas elas precisam de pessoas que sejam solução, né? Por exemplo, o jovem vai para o mercado de trabalho e não tem noção de Excel, ele não tem noção hoje, na atualidade, tecnologia, que é uma coisa que está muito aí, que faz parte, né? Faz parte do seu dia a dia. Então, aprenda tecnologia, chegue na empresa com entusiasmo, seja solução, sempre se coloque como uma pessoa que, vamos fazer isso, vai dar certo, tá? Some no otimismo, seja otimista, nunca veja o lado ruim das coisas, procure ver o lado melhor das coisas, acredite que sempre vai dar certo, passe essa confiabilidade para o seu chefe, para o seu encarregado, para o seu gerente, para o seu diretor. Isso é uma cadeia, né? de acontecimentos. A sua imagem, faça a sua imagem valer como uma pessoa que podem contar com você, tá? Não diga não, diga menos não, diga sim, sim, vamos fazer, sim, vai dar certo. Seja sempre aquela pessoa que acredita que as coisas vão acontecer, que as coisas vão ser resolvidas. E diante de um problema, diante de uma cobrança, fique firme. Se a coisa não saiu como você queria, se deu errado, pense assim, eu vou fazer isso dar certo, né? Eu vou fazer com que os resultados que não deram certo se transformem em positivos, de alguma forma, tá? E tenha conhecimento da tecnologia. Outra coisa que eu vejo na sala de aula, trabalho, apresentação de grupo. É incrível como parece que as pessoas fogem. Aprenda a falar em grupo, aprenda a falar em público. Não corra, aprenda a falar em público, tá? Eu sou um cara tímido, naturalmente, desde sempre tímido, mas eu usei técnica, aprendi através de técnica a falar em público. Faça isso, aprenda a falar em público, porque no seu trabalho você vai precisar se expressar, você vai precisar convencer, tá? Então faça isso, jovem. Esse é o conselho que seria a dica que eu dou. Aprenda a tecnologia, se qualifique. Eu falei pouco sobre qualificação, mas qualificação é importante.
Se qualifique, aprenda a falar em grupo, aprenda a mexer com planilha, aprenda a interpretar gráficos, tá? E vem um aspecto psicológico, aprenda a hora de fechar a boca, silenciar. Por isso que nós temos 2 ouvidos e uma boca, para ouvir mais e falar menos. Aprenda a fechar a boca. Cuidado com as guerras internas, cuidado com os grupos dentro das empresas. Depois que você estiver lá dentro, lógico. Cuidado, porque você precisa focar no seu trabalho. Os tiroteios, que são aquelas guerrinhas que acontecem de grupos dentro da empresa, se abaixe. Não se envolva. Fique fora. Não emita sua opinião. Se mantenha em silêncio com relação a coisas que não tem nada a ver com o dia a dia do seu trabalho profissional. Se saia de guerra, não pegue problema dos outros para você. Então, para encerrar o vídeo, já ficou um pouco longo, eu diria o seguinte, que a chave fundamental do sucesso profissional é dedicação, foco, tá? Resiliência, tem que ter resiliência, seja resiliente, seja firme e viva a sua vida profissional com plenitude. Eu te garanto que não faltará trabalho para você, tá? Não faltará trabalho para você. Então, meus caros alunos, se inscrevam no meu canal, tá? Eu tenho um canal diverso, não tem nada específico. O nome do canal é Detectorismo é Terapia, de uma atividade que eu fazia algum tempo atrás, tá? Então, se inscrevam, comentem, deixem sua opinião, tá? Fiquem com Deus e sigam em frente. Sucesso para vocês!